Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, aquele nosso espaço virtual no Centro Espírita Nair Monte de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus, nosso grande mestre, nosso professor, esteja em nossos corações, em nossas vidas, e que hoje, nesta live mais do que especial, nossas casas, nossos lares possam estar com as portas abertas para os espíritos que trabalham em nome do nosso mestre, aqueles que nos amam, nos compreendem, nos ajudam o tempo inteiro. Então, nesse início, eu já faço um pedido para vocês, que vocês coloquem um copo d'água pertinho onde vocês estiverem, e depois, no final da nossa oração, com certeza, o remédio necessário para as nossas dores físicas e dores da alma, esse remédio maravilhoso vai ser colocado nesse copo e vai ajudar demais nas nossas angústias, nossos sofrimentos, nossos medos, né? Nossas dores. Espero que estejam todos bem e, como de costume, vamos dar aquela passeada para ver quem já está aqui. Albertinho. E aí, Albertinho, tudo bom? Estive segunda-feira com o Albertinho lá no centro, pude dar um abraço nele. Patrícia, tudo bom, Patrícia? Hoje é dia de Pedro, Patrícia. Manda um beijo para o Pedro. Elizabeth, tudo bom, Elizabeth? Boa noite. Espero que você esteja muito bem. Oi, Fátima, tudo bom? Boa noite para você. A Neia Viana, sempre aqui com a gente também. Muito bom, né, estar aqui com você. A família Ferraz, sendo representada pela Denise. Tudo bom, Denise? Sônia Maria. Tudo bom, Sônia? Boa noite. Meu tricolor favorito, na verdade são dois, né? O Sérgio e o Bernardo. Boa noite, Sérgio. Tudo bom? Liese, tudo bom? Muita gente já aparecendo aqui na nossa live, muito legal. E hoje, conforme eu já dei um spoilerzinho, vamos falar sobre Pedro, o apóstolo. É um tema que eu gosto muito, e é interessante, né, que o espírita, principalmente o espírita, ele tem uma conexão maior com Paulo, justamente porque existe o livro Paulo e Estevão, né, que o Chico Xavier psicografou. Então a gente tem um contato muito próximo dentro da literatura com a história de Paulo. Mas Pedro é muito presente nesse livro também, e a gente tem muitas informações preciosas sobre ele, um ser que, que mexe demais também comigo, até porque existe na minha cabeça uma proximidade muito grande dele com nós, assim, dentro de uma fase da vida dele, com nós, assim, mais pecadores, né? Ou pescadores de ilusões. E aí, eu já vou colocar logo a minha amiga Lorraine, que a gente vai conversar bastante sobre essa figura ímpar do Evangelho. E aí, Lorraine, tudo bom? Ó, precisa ligar seu microfone, Lorraine. Desculpa, Ó, todos. tudo bom? Boa noite, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Tá nervosa hoje não, né? Já tem tantas lives que a gente vem fazendo que você tá com o rosto É, sorrindo, tá tranquila. tô ficando melhor. E hoje, vamos falar então sobre Pedro, o apóstolo? Vamos, até queria, da gente começar a falar, mostrar um livro que eu achei bem bacana e que eu li sobre Pedro, que é esse aqui, ó. Se alguém quiser ler para se aprofundar, tá dando para ver bem? Humano, demasiado humano. A transformação moral de Pedro. Isso, É do muito bom. Divaldo, né? É um apanhado são contos da Amélia Rodrigues, né? Uhum. Do Divaldo, e é Denise Lino quem organizou. Ah, que legal. E aí eu vou fazer uma perguntinha para você. Como é que iniciou essa história de Pedro com Jesus? Como é que Pedro entra na vida de Jesus ou diferente, né? Como é que Jesus entra na vida de Pedro?
Essa pergunta é interessante, porque até nesse livro que eu falei, né, eles argumentam que existem vários fatos diferentes, né? Que, por exemplo, no Evangelho, se eu não me engano, de João, ele só relata a parte que Jesus encontra Pedro e André na praia, né, na beira da praia, e os convida para segui-lo, né? E faz aquela pergunta se eles querem segui-lo para ser pescadores de homens, né? Aí tem no Evangelho de Lucas, que conta a passagem que Jesus vai à casa da sogra, né, de Pedro, vai à casa de Pedro para curar a sogra, né, que estava muito enferma, com muita febre, e ele vai até lá para curá-la, e depois que Pedro estaria seguindo ele. E nesse livro é interessante que a Amélia ela coloca uma passagenzinha que antes de Pedro seguir Jesus, na verdade, ele teria já ouvido falar, né, das pregações e tal, aí um dia ele resolve ir assistir, né, Jesus falando, e ele vai, né, é um encontro de Jesus para ouvi-lo, e aí, quando ele está lá ouvindo, aparece uma mulher com uma filha no colo, pedindo a Jesus que curasse a menina, se eu não me engano, ela era cega. E aí aquela multidão, aquela confusão toda, Pedro acaba ajudando a pegar a menina no colo para levar até Jesus, né? E aí depois daquele momento, aí sim Jesus encontraria com ele na praia e faria esse convite, que aí ele aceitou. E até achei interessante que no livro ela coloca que tem é mais fácil a gente entender esse processo, como ela colocou, do que como se fosse um chamamento assim na mesma hora e Pedro iria, né? Não, que houve um preparo, né? Houve um conhecimento prévio, um envolvimento prévio dele com Jesus para que depois, sim, ele aceitasse o convite, ele e o irmão, né? E o que é interessante, né? Existe um planejamento no plano espiritual. Então, com certeza, esses escolhidos por Jesus já estavam, né, dentro desse Sim, planejamento, inscritos, né, para serem os seguidores dele. Né? E cada um com a sua potencialidade, cada um com o seu papel. E Jesus ele já sabia quem era o escolhido. E eu lembro numa história que seu Pedro Celestino, o fundador da nossa casa espírita, ele estava na casa e seu Gentil, que foi um dos dirigentes da casa durante muito, muito tempo, ele foi visitar a casa espírita. E aí chegou lá, o seu Pedro olhou para ele e falou assim: ó, a partir da semana que vem o senhor volta aqui e o senhor vai começar a dirigir a reunião. E o seu Gentil falou assim: eu? Mas como assim? É a primeira vez que eu venho? Falei, não. E aí você vê, se o seu Pedro, sem querer desmerecer o seu Pedro, mas eu estou comparando o seu Pedro a Jesus. Se o seu Pedro tinha essa capacidade, eu fico imaginando Jesus, que era uma estrela mediúnica dentro de um corpo físico, o quanto ele conseguia enxergar a alma das pessoas e ver realmente qual era o papel, qual era a facilidade que cada um ia ter nesse projeto, né, de cristianismo. E uma coisa também que eu acho interessante, Lorena, é que Jesus ele passou 30 anos foragido. Né? A gente tem conhecimento do nascimento de Jesus, depois tem o conhecimento com ele com 11, 12 anos, quando ele desaparece lá no templo e a Maria vai encontrá-lo. Depois disso, a gente não sabe mais o que aconteceu. Ele volta com 30 anos, vai para Nazaré, chega, se apresenta no templo, é expulso do templo, porque ele lá deixa claro que ele era o Messias, ele acaba sendo expulso e ele foi embora de Nazaré porque viu que ali ia dar um rolo muito grande. E ele vai para Cafarnaum. Só que quando ele chega em Cafarnaum, ele não tinha casa, não tinha nada. E aí quando você falou da cura da sogra de Pedro, aí vem na cabeça porque todos os historiadores dizem que ele morava na casa de Pedro. Então provavelmente já devia ter algum lance desse, olha só, curou, ah, vem aqui morar com a gente. E aí ele morava lá e saía todo dia para pregar os seus discípulos mais próximos, né? sim. E aí eu Ele tenho. Não, fala, continua. Não, essa parte que você falou, né, que Jesus escolheu, no caso, as pessoas que estariam capacitadas, né,
a fazer todo aquele planejamento, né, prévio, e que se ele escolhesse pessoas assim muito diferentes, né, muito, vamos dizer assim, angelicais, né, e Pedro não tinha esse perfil, que nós, né, não encontraríamos uma semelhança, né, Identidade, né? uma identidade, a gente acharia que é uma coisa muito distante, né, E você está da... falando isso, eu lembro muito bem quando Jesus ele fez o Sermão da Montanha, que diversos teólogos disseram que o Sermão da Montanha é inalcançável, né? Bem-aventurados os que sofrem, os que são puros de coração, assim, ó, isso não é para esse mundo. E aí, nesse momento, eu enxergo exatamente o que você está falando. Se ele coloca, se esse Sermão da Montanha, que é a diretriz maior da purificação da alma, a gente não conseguiu perceber, imagine se fosse todo mundo um anjo perto dele, mas eu nunca vou ser um seguidor de Cristo, porque para ser, o cara tem que ser muito bom, não pode ser um bronco, não pode ser um analfabeto, não pode ser um cara grosseiro. E quando você olha esse grupo, era tudo muito bronco para a época, né? Uhum. Imagina hoje em dia, a gente olhando assim, um pescador analfabeto. A gente olha, imagina 2.000 anos atrás, o que significava dentro da personalidade dele os preconceitos, os medos, né? Tudo Sim. que se apresenta muito na gente. Então, como você disse, essa escolha de figuras muito humanas nos aproxima e nos abre a porta e nos enche de coragem para seguir esse caminho, né? Sim. E aí fazer uma perguntinha, como é que era a relação de Jesus com Pedro? Como é que ele fazia parte desse grupo? Pedro era muito junto, né, de Jesus. Ele era mais assim, estava mais presente em todos os fatos mais importantes, né, da vida de Jesus. Pedro estava, né, era um fiel amigo, vamos dizer assim, né. E ela até acho interessante, ela coloca nesse livro como esse início que Pedro, né, está começando com Jesus, como se fosse a infância psicológica de Pedro, né? E ele era aquele questionador, né? Ele era inconformado com algumas coisas. Ele chegou a perguntar a Jesus, né? No caso, quem o seguisse, o que receberia em troca, né? Ele esperava, vamos dizer assim, um pagamento. Ele era bem assim. Ele ainda não tinha noção da dimensão do trabalho de Jesus, né? Não tinha essa noção bem apurada, né? Então, ele era aquele que estava sempre perguntando ou não gostava que determinadas pessoas se aproximassem, né, de Jesus, né? Como foi o caso de Maria de Magdala, foi... Eu queria entender exatamente isso, Lorane. Imagina imagina um grupo que hoje a gente tem ainda muito esse machismo. Imagina 2.000 anos atrás, né? Como é que esse machismo devia ser muito maior. E aí, de repente, aparece uma mulher no grupo e que dizem que Jesus era muito próximo de Maria. Eu não estou fazendo discussão, questão que beija na Uhum. boca, mas a proximidade realmente dessa grande transformação que Maria apresentou. E aí eu fico olhando assim, como é que eles deviam olhar com de cara assim torta para essa relação dessa mulher no meio de um grupo de tanto homem, né? Sim. Então, Pedro era clássico, né, vamos dizer assim, desse preconceito, né? Do macho tóxico. E ele era muito assim, né? Ele tem uma passagem também, que está até naquele livro Boa Nova, que Jesus está pregando numa cidade, que agora não vou me lembrar qual é, e aí ele não é bem recebido, né? As pessoas não aceitam bem, e aí ele segue, né? Ele não quer parar ali, falou, não, vamos embora e vamos para outro lugar. E ele fica angustiado, que ele acha que Jesus tinha que reagir, tinha que responder, no caso, né, as coisas que ele estava ouvindo, os impropérios que estavam falando. E ele falou assim, mas nós vamos sair, vai deixar eles falarem desse jeito? Né? Aí que depois Jesus fala do perdão, né, de perdoar 70 vezes 7, veio daí, né, dessa indignação dele. E aí, quando Jesus fala do perdão, ele fala, mas eu vou perdoar.
mesmo que a pessoa não tenha se arrependido do que fez, não tenha pedido perdão, né? Então, ele é muito, ele é muito próximo de nós, Ele, né? ele é gente como a gente, né? E o que, É por isso que eu achei esse título do livro fantástico, O Humano Demasiado Humano, porque é assim, né? e que eu acho interessante, Lorane, que tem uma passagem no Evangelho em que João, ele era o queridinho de Jesus, que era, devia ter uns 16 anos, era um menino Novinho. bonzinho pra caramba, né? Sem pecado. A gente vai envelhecendo, a gente vai ganhando muito pecado. E João já era aquele espírito muito bonzinho e ainda mais novo. E aí eles foram andando até Jerusalém e passaram pela região da Samaria. E ninguém da Samaria quis acolhê-los, dar água, comida. Então eles ficaram com uma fome danada atravessando naquele deserto árido. E aí João chegou para Jesus e falou assim: Ô Jesus, você quer que eu reze para Deus jogar um raio e pulverizar todo mundo? E aí Jesus deu aquela acalmada. E nesse momento, assim, o João, que era o bonzinho, de vez em quando tinha umas tiradas dessa, eu fico imaginando a turma que era da espada, né? E quando você pega, quando Jesus foi traído por Judas, não sei se vai falar sobre isso, Pedro aparece com uma espada e corta a orelha de um soldado. Né? Soldado. Você vê que nitidamente o bicho era brabo. A gente não está falando de um pacificador que entendeu da outra face, não. Ele chegou lá para defender o mestre com uma espada, só que Jesus, lá como mágico, pegou a orelha e botou de volta na cara. Ô Pedro, não é assim que você resolve. Não é por aí. Né? Mas você vê que e esse livro é muito legal, esse título, né? Porque realmente ele é muito humano. Né? E isso Sim. nos torna muito próximo da vida dele. Por isso eu gosto muito de Pedro. Agora, eu não vou me lembrar onde Jesus estava, mas tem uma passagem também que Jesus estava pregando em algum lugar, e aí ele parou, já estava muito cansado, e aí apareceram três homens, um era banqueiro, agora não vou me lembrar dos outros dois, mas e aí Jesus pede a Pedro que os acolhesse, né, que conversasse com ele, que os acolhesse, eles estavam lá arrependidos e tal, da vida que levavam, dos erros que cometeram. E aí ele se afastou e pediu a Pedro que, né, tomasse a frente ali, que acolhesse aqueles homens, e aí Pedro soltou o verbo, né? Falou todas as verdades. Você que fez isso, fez aquilo. E aí depois que ele arrasou mesmo com os três, aí Jesus volta, olha para ele. Mas Jesus era de uma paciência, né, ímpar. Olha para ele, né, como quem diz: Poxa, Pedro, não era para ter feito dessa forma, né? Assim que você está acolhendo, né? Te pedir para acolher os três, né? Não era para agir dessa forma. Então, sim, ele era rude, ele não pensava, né? Antes de agir muitas vezes, ele era muito assim explosivo às vezes, né? E eu lembro, você está contando essa história, eu lembro de um livrinho que a gente usava muito na quinta-feira na condução da introdução dos nossos estudos. E aí o Jesus pede para Pedro ir na casa de fulano para ajudar, porque estava uma grande confusão. E aí ele vai, quando volta, chega a dizer: Ah, Jesus, que coisa horrível aquela casa. Cheguei lá, o filho mais jovem estava fazendo coisas obscenas. A menina estava completamente perdida, embriagada, deitada. A mulher da casa. E ele começou a contar todos os podres da família. E aí eu cheguei, não consegui entrar e não consegui fazer nada, voltei só para te contar. E falei assim: Mas Pedro, eu sabia disso tudo, foi por isso que eu te mandei lá. Assim, eu mandei para ajudar e você está voltando com essas fofocas e ó, eu já sabia disso. O seu papel não era ficar horrorizado, era ajudar as pessoas. Né? Então, É, e eu acho que é por isso realmente que ele se assemelha tanto com a gente nessa fase da vida, né? Nesse, sim. nesse pré, nesse pré-momento de Jesus. Aí eu fico pensando assim, a negação de Pedro, será que foi um marco na vida dele? Porque deve ter envergonhado demais, né? Será que isso transformou? O que você pode falar pra gente sobre isso? Voltando um pouquinho, né, antes dele negar Jesus, é muito interessante no jantar, né, da Páscoa, que eles se reúnem, né, e que Jesus ele já começa daquele fato de não aceitar que Jesus lavasse seus pés, né? E dali Jesus já manda um recado para ele, né? Que ele estava se achando superior aos outros, né?
que ele não era superior. E aí ele continua depois insistindo, querendo saber para onde Jesus ia, que ele não ia abandonar, que estaria ao seu lado sempre, tchereré. E aí Jesus, né, fala para ele que ele ia negá-lo, né, 3 vezes, né? E aí ele fica indignado, eu não jamais faria uma coisa dessa, né? Então ele dali a ficha dele ainda não tinha caído, né? Então, ele ainda se achava superior, né, a muitas pessoas, inclusive né, os outros apóstolos. Né? Ele achava que ele era o mais fiel de todos e tal. E aí, quando se dá, né, o momento que ele nega, né, a primeira vez, nega a segunda vez, quando ele nega a terceira vez, ele vai de encontro ao olhar de Jesus, né, onde Jesus estava, e Jesus só olha para ele, como quem diz, né, eu te falei. E aí, naquele momento, ele desaba, né? Porque aí ele vê. É a chave, né? Vamos dizer assim. É a vida de Pedro antes e a vida de Pedro depois, né? É o momento que cai a ficha de que ele não era melhor do que os outros, né? Que ele era tão pequeno quanto os outros, que ele tinha deficiências como todo mundo, como todas as pessoas, né? Então, que ele não é um ser diferenciado, melhor do que ninguém. Então, naquele momento, ele, né, teve aquele misto de culpa, de raiva de si mesmo, de tristeza, vergonha, e fala-se, né, que até nessa noite, né, que ele fica tão desesperado que durante a noite Jesus vem em espírito, né, encontrá-lo, e ele chorando muito pede perdão e Jesus sorri para ele, né, dá uma ajuda, né, para ele poder se recuperar daquele momento que para ele foi um marco, né? E eu até separei aqui, posso ler uma perguntinha do Consolador? Eu achei Pode, muito. lógico. Eu trouxe minhas escolas. Então, a pergunta 320 do Consolador. Que ensinamentos nos oferece a negação de Pedro? A negação de Pedro serve para significar a fragilidade das almas humanas, perdidas na invigilância e na despreocupação da realidade espiritual, deixando-se conduzir indiferentemente aos torvelinhos mais tenebrosos do sofrimento, sem cogitarem de um esforço legítimo e sincero, na definitiva edificação de si mesmos. E também tem no livro Sendas Luminosas, a Joana faz uma colocação bem interessante, né? Ela diz assim: somente um meio existe para alguém liberar-se da consciência de culpa, que é o trabalho de dedicação ao dever, de reconstrução interior mediante o auxílio a si mesmo e à sociedade na qual se encontra. Então, a gente sabe que foi o que aconteceu com Pedro justamente depois, né? Com todo o trabalho que ele fez, né, na Casa do Caminho. E aí você citou bem, né, aparece muito sobre a Casa do Caminho no livro Paulo Estevam, né? Tem lá bastante história, né, para a gente poder ler e se aprofundar, né? Então, acho que esse momento de negação foi a virada de chave na vida dele, né? E traz uma reflexão para nós muito grande, porque muitas vezes eu vejo, né, vou falar nós espíritos, mas acho que engloba talvez vários religiosos, né, da gente se achar numa condição superior a outras pessoas, né, ou achar que a gente sabe mais, que a gente é melhor, né, que a gente sempre espera uma coisinha melhor. Daí, quando vem uma sacudida, aí uma prova daquela mais pesada, né, a gente já pensa, pô, mas comigo, eu que trabalho lá no centro, que faço tanta coisa para ajudar o próximo. Então, a gente tem essa defesa, né, vamos dizer assim, a gente não enxerga de fato quem a gente é, né, e que posição a gente ocupa. Então, é um ensinamento muito grande esse acontecimento aí na vida de Pedro,
para nós mesmos, né? Para nós pensarmos justamente sobre isso. E a vida, né, Lorena? A vida o tempo inteiro nos dá uns choques de realidade, né? E quando você compara, por exemplo, essa história inicial de Pedro e a história inicial de Paulo, a de Paulo também tem um choque de realidade quando ele percebe que ele fez tanto mal para as pessoas e que provavelmente quando ele fazia o mal, ele se achava extremamente superior moralmente e com direito de fazer aquelas atrocidades. E aí, de repente, ele cai em si e fala assim: olha, eu não podia ter feito isso. Então, pelo fato de eu ser tão inferior, e ali naquele momento eu vejo nitidamente, quando Paulo se converte, ele se enxerga tão inferior, que aí ele pensa assim: então, todo o sofrimento que eu passar agora é devido. E aí eu acho que exatamente isso. A didática é muito essa também. Quando Pedro percebeu que ele era capaz de fazer aquilo com o mestre que ele amava tanto, e ele tinha certeza que nunca iria negar o mestre, porque ele amava muito Jesus. Mas quando ele se vê tão fragilizado e o nega, passa o tempo e ele deve ter pensado: olha só, pode acontecer qualquer coisa comigo que eu sou merecedor. Porque eu não sou nem um pouco bonzinho como eu achava que eu era. E eu lembro do filme, um dos filmes mais bonitos que eu vi sobre Jesus, que é aquele antigo do Franco Zeffirelli, que eu acho que é Jesus de Nazaré. E tem uma passagem no filme que não está na Bíblia, mas eu percebi muito esse olhar do diretor, né? Que Jesus, quando vai fazer vai falar a parábola do filho pródigo, ele chama Mateus e chama Pedro. Isso no filme, né? E Pedro olha para Mateus com aquele olhar torto de homem superior, porque Mateus era um cobrador de impostos. E o cobrador de impostos, o publicano, era odiado por todos os judeus. E aí Jesus conta essa história do filho que voltou e que voltou arrependido, e que Mateus seria, dentro dessa lógica, também um filho pródigo. E aí Pedro devia, se isso aconteceu realmente, Pedro deve ter olhado para Mateus, né? Tá bom, vem cá, o meu irmão pródigo, porque eu vou aceitar você. Mas provavelmente todos ali do grupo deviam olhar para Maria de Magdala com essa face de crítica, deviam olhar para Mateus também com o rosto torto. Né? Então era um grande laboratório com uma porção de gente problemática, onde Jesus, de alguma maneira, conseguiu tocar todo mundo. E principalmente quando Jesus morre. Porque aí Jesus morre e ressuscita, eu fico imaginando todo mundo daquele momento tendo a certeza verdadeira de que Jesus era o Messias. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa relação de Pedro depois que Jesus partiu para a pátria espiritual. Depois, né, que Jesus parte, uma coisa também que a gente está falando da negação, né, que eu esqueci de falar, que você falou até de Paulo também, é um exemplo, são vidas diferentes, mas também teve essa guinada, né? Da culpa, da guinada de não deixar a culpa tomar conta, né? De se reinventar depois, de trabalhar para o bem e de não se abater com aquele acontecimento, né? Não ficar naquele sofrimento direto, né? Como a gente às vezes fica quando tem culpa. Ele superou e foi em frente, né? Então, ele ouvia muito Jesus falar para ele, né? Que era para apacentar as ovelhas, né? Jesus falava para ele. E ele foi, né? Depois que Jesus morreu, fundou a Casa do Caminho, né? Ele saiu de onde ele morava, que era Cafarnaum, foi para Jerusalém, levou a família e se estabeleceu lá, e deve ter sido um ato de muita coragem, né? Começar do nada, né? Projeto que além de ler, né? Estudar sobre sobre o Evangelho, né? Sobre os ensinamentos de Jesus, mas também acolher, né? Os necessitados, os doentes. Então era viver o Evangelho também. E no centro, do coração ali do radicalismo judaico, né? Extremamente Sim, perigoso, porque você está em até Jerusalém e todo mundo querendo te matar. Até tem um relato nesse livro de que ele chegou a ser preso 3 vezes, mas como não se tinha provas
eles tinham medo de uma revolução ali do povo, ele acabou sendo liberto essas 3 vezes, né? Foi solto. Isso no livro Paulo e Estevão, Emmanuel conta que ele ia ser morto junto de Estevão, porque Paulo de Tarso, na verdade, como ainda se chamava Saulo de Tarso, pediu a cabeça de Estevão, de João e de Pedro. Só que aí a turma falou: não, peraí, Paulo. É demais, porque essa galera ajuda, esses caras ajudam muito aqui os necessitados. Matar esses três vai gerar um problema muito sério, porque a população ama esses caras. Vamos matar só Estevão, porque, ok, aí o Paulo aceitou, não, tá bom, só Estevão. Mas Pedro estava sempre ali rondando ou a prisão ou a ameaça de morte. E aí você esqueceu também, teve uma que ele estava preso, que apareceu um anjo que abriu a porta para ele e ele fugiu da prisão. Teve um anjo que liberou ele. Que aí o Ato dos Apóstolos conta essa história, que é bem interessante. Verdade. E ele tem também uma passagem que é bem legal, né? Um dia que ele está assim, bem sem paciência, né? De atender a todo mundo, já cansado, e muito atendimento, ele já meio sem paciência, e no final ele fecha a porta, né? Acaba com os atendimentos, e aí, quando ele senta lá para descansar, bate na porta. Aí ele já com a mão, né? Fala, né? Ah, o atendimento já acabou, pode ir embora, não vou atender mais ninguém, não tem só outro dia, tal. E aí, de repente, ele olha, deixa eu só botar aqui que a minha bateria está acabando. E aí ele olha e vê Jesus, né? E aí ele deve ter se envergonhado bastante, né, de ter, né, falado dessa forma, né? Como se fosse um. E depois, quando ele olha de novo, Jesus já não está mais lá, né? Como se fosse um lembrete, fala assim, ó, Pedro, não é assim, né? Vamos mudar, vamos, né, ser mais acolhedor. E ele depois ele se transforma num pai, né? E todo mundo vê, tem a imagem dele como um pai acolhedor, né? Uma pessoa querida, que curava também, né? Que recebia muito bem as pessoas, que tinha muito carinho. Então, ele foi de um extremo ao outro. Ele tinha uma imagem de pescador rude, virou um pai acolhedor, né? É, e às vezes aquele pescador também radical, né? E se apresenta nesse final de vida como um pacificador, né, entre as diversas correntes que existiam ali no grupo. Porque eu lembro muito bem, Lorraine, não sei se você vai falar sobre isso, que Tiago, né, não era o Tiago irmão de João, é o tal do Tiago menor, que era irmão de Jesus, ele flertava muito com o judaísmo. E Paulo não suportava isso, porque Paulo achava que o cristianismo ia acabar virando, por causa de Tiago, uma seita do judaísmo. E Paulo e Tiago brigavam o tempo inteiro. E o Pedro era o cara que era o político no meio do jogo. Não, não, não pode ser desse jeito, mas também não pode ser desse. Vamos fazer assim. E eu fico imaginando que transformação profunda. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa transformação que se dá depois realmente da morte de Jesus ou dessa negação onde ele se enxerga como inferior. Fala um pouquinho pra gente dessa trajetória, por favor. Esse fato que você falou, né? Eu não lembro o livro, eu tenho esse problema, né? Eu não lembro o livro. Mas eu acho que foi Emmanuel que coloca que até um momento chegou-se a ficar estranho, né? Essa relação, né? Dos dois, e que eles tinham medo de uma divisão, né? E isso foi no Paulo Estevam. Foi Paulo Estevam? Foi, Ah, foi. e que ele tinha medo de que houvesse uma divisão, né? E nesse momento, o Pedro, ele é envolvido, né, por vamos dizer assim, uma paz interior muito grande, e ele olha assim para frente, ele vê a cruz, né? Ele olha para a cruz, né, e ele vai se acalmando, e aí ele consegue acalmar ali os ânimos, né? E Paulo fica assim meio assustado com o que ele disse, que agora eu não vou me lembrar exatamente o que ele falou, mas ele consegue parar essa, essa, essa divergência que estava acontecendo, né? Que você colocou. É bem interessante isso, né?
desses dois pontos de vista diferentes que, na verdade, se somavam, né? É, Deveriam se... é como se você fosse o presidente de uma empresa e você precisa de alguém para o marketing. Você vai escolher um cara que vai querer expandir, né, como Paulo fazia. O Paulo rodava o mundo inteiro levando a boa nova. Então, Paulo chegou até a Espanha andando. Só que Pedro não, Pedro era o cara do RH, o Pedro era o cara que fazia, olha só, contemporizava, ajudava, né? Ele fazia toda essa política de estabelecer um equilíbrio dentro da empresa, né? Se Paulo fizesse esse trabalho de Pedro, não ia dar certo, porque o Sim, Paulo era belicoso. Paulo brigava com Barnabé e de repente eles rompiam. Agora, Barnabé, você não vai mais comigo, eu vou sozinho. Paulo era um cara brabo, não precisava desse cara para rodar o mundo todo. Não podia ser um cara só sentado fazendo meditação. Tinha que ser o cara que sim. estava disposto. E Pedro não, né? Jesus realmente era brilhante, que ele sabia contratar a melhor mão de obra pro projeto dele, né? E também fala nesse livro que eu falei, né, que a Amélia coloca, que assim, é impressionante a gente observar que Pedro ele tinha uma instrução limitada, né, intelectualmente falando, né? Ele era um pescador, era muito humilde, né, muito rude. E depois ele pregava, é, falava de uma facilidade, né? E que aí ela coloca que ele tinha mediunidade, né? Então, ele conseguia falar bem devido à mediunidade, né? Então, que ele era inspirado, vamos dizer assim, né? Então, por isso que ele conseguia pregar daquela forma, falar bem e ter essa, né? Que a gente sabe que a formação dele era muito, muito humilde mesmo, né? E Então, Emmanuel deixa muito claro, né, que quando você tem na Bíblia eles estavam cheios do Espírito Santo, aí falavam em diversas línguas e falavam com essa fluência toda, que o Espírito Santo era um grupo de espíritos extremamente evoluído que incorporava neles aí, pô, quem vai segurar um espírito falando em Pedro, né? Pode ser o pescador, pode ser até mudo que vai dar um jeito e vai nos sinais vai hipnotizar todo mundo, né? Então você vê nitidamente que eles estavam muito bem amparados, né? sim, com certeza. Então, aí ele fez várias curas também, né? Tem uma frase também que Jesus falou para ele que ficou muito marcado. Eu gosto muito dessa frase, né? Que o homem é mais frágil que perverso, né? Então, foi uma coisa que marcou muito ele, né? E que ele não tinha vergonha de contar a história da negação, né? Depois, quando ele pregava, ele assumia exatamente o que ele fez, né? Como ele negou. E Até ele fala, porque, até porque isso era para inspirar os outros também, né? sim, com certeza. Ele fez um trabalho muito grandioso, né? Não há como negar que ele foi realmente o fundador, né? O que perpetuou, né? Os ensinamentos de Jesus. E aí você está falando dessa mediunidade de Pedro. Eu lembro de uma passagem também bem interessante que Jesus ele estava se segurando para ir para Jerusalém, né? Que às vezes, não, vamos uma semana antes, não chegou meu momento, porque sabia que se ele fosse, ele iria morrer. E Uhum. aí Jesus meio que abriu que, ó, vou para Jerusalém e as coisas não vão dar certo, eu vou acabar morrendo. E aí Pedro falou, então não vamos, né? Vamos, para que você vai fazer isso? E aí Jesus olha para ele e fala assim, afasta-te, Satanás. Porque eu fico imaginando, provavelmente, Jesus devia estar lá dentro dele com uma angústia de saber do que ele ia passar. E Pedro manda: não, não vamos não. Esquece isso, mestre. Para que fazer correr esse risco? E aí, nesse momento, deve ter sido a tentação de Jesus. Porque quando fala no Evangelho que Jesus foi tentado, eu fico imaginando lá o demônio tentando Jesus. A tentar Jesus já boa. Eu te dou esse mundo. Jesus vai olhar assim, pô, que bobagem. Mas nesse momento que Pedro falou para ele, não vamos, porque você não tem que passar por isso, ele se sentiu tentado e falou, afasta-te, Satanás, porque você está me tentando. Né? E aí você vê que será que Pedro não Realmente. foi intuído por algum espírito das trevas para tentar Jesus, né? Verdade. Realmente.
Aí depois conta, né, que ele, no final, né, da mais idade, que aí as perseguições foram aumentando muito, aí que ele vai para Roma, né? É onde termina a vida dele lá. E aí conta pra gente um pouquinho como é que esse final de vida em Roma pra gente, por favor. Aí ele é preso, né, lá depois, mas já tinha mais ou menos 80 anos, né, quando ele é já com bastante idade. E ele é preso, né? E ele é julgado, condenado a ser crucificado como Jesus, né? Só que como ele não se achava digno de morrer como Jesus, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, né? Diferente. E aí tem um textinho, se você me permite ler, Lógico. muito lindo esse texto. O livro é a Antologia Mediúnica do Natal, capítulo 61. E aí ele conta, né, do momento que Pedro é preso, né, que muitas pessoas ficam muito comovidas, tristes, né, que têm um afeto muito grande por ele, inclusive alguns soldados que estavam, né, que já tiveram familiares curados, né, ou que se converteram e tudo. Então, ele estava assim numa atmosfera de muita tristeza, né, de ver ele passando por isso, né, por esse tipo de situação. Mas dentro daquele grupo de soldados existia um que era o Sertório, isso. O Sertório ele já era mais sarcástico, ele estava meio que vibrando com a situação, humilhando Pedro, chamando Pedro de lixo, de mentiroso, de velho, rabugento e tal. E algumas coisas assim bem desagradáveis, né? Então que ele foi sendo levado, e aí nesse livro é bem bonito de ler ele completo. Eu vou ler um pedaço, não dá para ler ele inteiro, né? E no momento em que Pedro vai andando, ele vai tranquilo, né? E lembrando de tudo que ele passou com Jesus, lembrando de Jesus, sentia muita saudade de Jesus, né? E ele estava até de certa forma feliz, né? Que ele queria encontrar Jesus, né? Ele queria sair dali daquela confusão. Ele tinha noção de que o cristianismo precisava de gente mais nova, né, para o trabalho, que ele já estava com muita idade. E ele vai andando calmamente, né, para o momento que ele é crucificado, né? Ele vai muito tranquilamente. E esse Sertório vai, vamos dizendo, perturbando ele, né, falando um monte de besteira. E aí, nesse textinho, né, ele vai falando de Jesus e tal. Aí tem um pedacinho que fala assim, que ele ia revendo as coisas, né, da época de Jesus, em derredor escutava os protestos velados das centenas de espectadores da lamentável exibição de mistura com as preces dos companheiros agoniados. Detido, porém, na ânsia de repouso, Pedro não via que o tempo se escoava, sem que lhe desfechassem qualquer golpe. Aqui e ali, grupos em orações e lágrimas se alientavam-lhe de mãos postas. Contudo, a morte tardava. O apóstolo observou que o sangue esguichava, mas sem qualquer reação, rendeu-se um invencível torpor, qual se fosse repentinamente anestesiado por brando sono. Semelhante impressão, contudo, perdurou por momentos. O ancião, após desalgemar-se do corpo, identificou-se espiritualmente, livre e eufórico, ao pé dos próprios despojos, e, alheio à algazarra em torno, contemplou o firmamento, onde os astros se inflamavam como se dedos invisíveis acendessem lumes deslumbrantes para uma festa no céu. Espantado, observou que um homem descia do alto, como que materializado pela fulguração das estrelas. E, descorridos alguns instantes de assombro, viu Jesus, a 2 passos, a endereçar-lhe um inovidável sorriso. Mestre, clamou, inclinando-se para beijar o chão que ele pisava.
O Messias, redivivo, tomou-o nos braços e partiu, conchegando-o ao coração, qual se transportasse frágil criança. Por várias semanas, restaurou-se Pedro na instância de luz que o Cristo lhe reservara. Junto dele, visitou paragens de inexprimível, acho que é paisagens, de inexprimível beleza. Recolheu lições preciosas, presenciou espetáculos soberbos de grandeza cósmica e abraçou afeições inesquecíveis. Quando mais integrado se reconhecia no plano superior, eis que o celeste companheiro lhe anuncia nova separação, que o discípulo descansasse quanto quisesse, elevando-se às excelsas regiões. Ele, porém, devia ausentar-se. E aí Pedro pergunta, Senhor, onde vais? E Jesus, indicando-lhe escuro o recanto da vastidão, em que se adivinhava a residência planetária dos homens, informou, sereno, Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. Então, Senhor, eu também. E como outrora demandaram juntos os quadros de ação em que se lhes evidenciasse o amor sublime. Atraídos por centenas de vozes, atravessaram Roma, parando por fim em espaçoso cemitério da Via Ápia. A multidão cantava glorificando o Senhor. Não obstante o Natal estivesse na lembrança de poucos, rememorava-se ali, diante da imensidão constelada, a melodia dos mensageiros angélicos. Simão, Jesus disse ao ouvido, Pedro, alguém te chama. O apóstolo voltou-se, admirado, e enxergou na pequena comunidade um homem triste, carregando nos braços um pequenino agonizante. Era Aniceto, a rogar-lhe mentalmente se lhe compadecesse do filhinho que a febre devorava. Qual se lhe registrasse a presença, expunha-lhe os remorsos que amargava e perdia-lhe perdão. O antigo pescador não hesitou. Depois de escutar-lhe a fronte suarenta, afagou a criança atribulada, impondo-lhe as mãos, e ali mesmo, magneticamente tocado por forças renovadoras intangíveis, o menino despertou, lúcido e refeito. Enlaçando-se ao pai, a afeição da ave assustada quase torna a segurança do ninho. Aniceto, no íntimo, compreendeu o socorro e a bênção que recebia, e, renovado, começou a cantar em lágrimas de júbilo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Para o rude legionário de César, começava a nova vida, e para Simão Pedro, o serviço continuou. Esse texto é bem, eu acho, ele é bem bonito, sabe? Ele Nossa, fala muito bonito. do desencarne de Pedro, né, e o encontro dele com Jesus, né, que deve ter sido assim uma emoção, né, dele reencontrar Jesus, né, de ter cumprido o que Jesus esperava dele, né? É verdade, né? É verdade. E até hoje, né? Dentro do catolicismo, Pedro é o primeiro papa, né? É o mais importante, é onde, de alguma forma, Jesus iniciou o projeto do cristianismo. Eu gosto muito da história de Pedro. Mais uma vez, vou repetir, vou ser cansativo nisso, porque essa trajetória inicial é muito próxima da gente, né? É cheio de problemas, cheio de tropeço, né? Cheio de dificuldade, de preconceito, mas no final você vê que ele consegue se libertar de todas essas amarras mundanas e vira um ser sublime, né? E isso mostra que a gente também pode chegar lá. Não vai ser às vezes nessa encarnação, na próxima, mas seguindo um caminho, né, com tranquilidade, com paciência, um dia a gente vai conseguir chegar lá. Exatamente. Bem isso que você falou, né? Ele é um grande exemplo, assim como, né, Paulo também, da gente ver como eles deram a volta por cima, né? Quando teve esse choque, né, de realidade dos dois, né, no caso, que eles não, né, não caíram em depressão, não ficaram, claro, tiveram os momentos de tristeza, de choque, mas que levantaram e continuaram os seus caminhos, né? Nossa, e Pedro, você, né, ele foi importantíssimo, né, para a religião e tudo, para a disseminação do evangelho, dos ensinamentos de Jesus.
ele conseguiu cumprir com o que foi determinado para ele, né, com a missão que ele tinha. E Jesus, acredito muito nisso, né, que antes deles encarnarem, né, como os apóstolos, né, eles já tinham recebido, né, uma preparação prévia, né, e aí, claro, né, com a limitação de espírito encarnado fica mais difícil, mas que lá dentro já tinha, né, Ah, com certeza, com certeza. Posso e que eles não pedir? foram escolhidos à toa, né? Posso pedir para você finalizar com uma prece para gente? Pode, Então, por favor, tá? então tá bom. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, agradecer os amigos da Casa de Pedro Inaí por estarmos aqui mais um dia, aprendendo um pouquinho mais, conversando de forma tão fraterna, refletindo em quantas coisas podemos aprender, quantas coisas podemos aplicar no nosso dia a dia, termos uma injeção de ânimo, né? Não desistirmos frente às dificuldades que nos surgem no nosso caminho, sabermos das nossas dificuldades, mas que nós podemos sempre crescer, podemos sempre caminhar, que nunca estamos sós, né? Jesus está sempre nos auxiliando, está sempre de braços abertos, está sempre compreendendo as nossas fraquezas, mas que nunca desiste de nós. Então, que nós possamos nos fortalecer a cada dia um pouco mais e continuarmos nosso caminho, tentando ser cada dia um pouquinho que seja, mas um pouquinho melhores, né, do que fomos ontem e do que somos hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, Lorraine. Gostei demais. Que papo leve, que papo agradável que a gente teve. Muito feliz. É muito bom. E eu não sei se É. eu comentei com o pessoal que a gente. A Não gente. Não falou. falei, não, né? Ninguém vai acreditar na gente, Léo. Eu mandei uma mensagem para a Lorraine já tem um tempo. Falei assim: Lorraine, vamos fazer uma live? Vamos. Escolhe um tema e define a data, tá? Aí ela escolheu esse tema e a data, e a gente. Eu não sabia que era dia de São Pedro. E aí hoje eu acordei cedo, aí estava vendo lá no RJTV. Eu falei, não, porque hoje é dia de São Pedro. Eu falei assim, com certeza a Lorraine sabia que era dia de São Pedro e ajustou direitinho o tema para essa data tão importante. E aí eu falei com a Lorraine, eu não sabia nada. Quando eu li que você escreveu, eu falei, meu Deus, eu falei, não é que é mesmo? Eu escolhi a data porque eu não podia antes, né, na semana passada, e eu não tinha feito a ligação mesmo de que era dia de São Pedro. E aí, quando eu li, cheguei até a me arrepiar. Falei, não acredito. Falei, o acaso não existe. E a gente, lá na nossa casa espírita, a gente está bem acostumado com essas pegadinhas do plano espiritual, né? Onde a gente é pego de surpresa e vê, que surpresa legal, né? Para mostrar realmente que eles estão no comando das nossas vidas, né? Totalmente. Muito obrigado, tá, Lorraine? Gostei demais mesmo. Também, muito bom. Obrigada aí pelo convite e obrigada a paciência aí de todos. Um beijão. Vou me despedir do pessoal aqui. Manda um Beijo. beijo para todo mundo aí e para os cachorrinhos também. Se comportaram muito bem hoje, Obrigada. tá? Eles deram umas dias aqui Isso, antes, mas mas tá bom. Mas tá bom. Beijo. tá bom, tchau. Pessoal, muito boa noite. Gostei demais da nossa live hoje. E dentro dessa proposta de que o acaso não existe, né? De tudo que a gente falou aqui, você que está aí assistindo a gente, não tenha dúvidas que esse acaso também não vai existir na família de vocês, tá? Essa falange que nos protege, esses espíritos de tanta luz, de tanto amor, com certeza eles estão agora fluidificando as águas, né? Dando aquela limpeza nos lares. Então, mantenhamos a coragem e a fé. Mas se a gente tropeçar, se a gente errar, vamos pegar o exemplo de Pedro, de Paulo, vamos cair e vamos levantar mais fortes, tá bom? E quem estiver precisando de alguma coisa, passa lá no centro, conversa com a gente, manda uma mensagem, dá seu jeito, não fica sofrendo sozinho, divide, que nós somos uma família.
Beijo, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser.